Muito boa tarde para você, ligado no canal em todo o Brasil. Estamos chegando aí para mais uma live aqui no canal. Nesta quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. Estamos chegando aí para mais essa live aí para a gente poder falar um pouquinho do balanço até agora da Bundesliga, que tem esta pausa agora por conta da data FIFA e que tem aí o Bayern de Munique na liderança do campeonato. Vamos falar bastante sobre essa rodada que tivemos esse final de semana, alguns jogos importantes, e também um pouco desse campeonato que ainda tem como um grande. Muita coisa ainda pode acontecer, mas já temos alguns desdobramentos importantes já nesta manhã de quinta-feira. Situação do Borussia Dortmund que o jogador parece que se machucou de novo durante o treinamento, e aí vira uma bola de neve com o Dahoud voltando a treinar, o Guerreiro também voltando a treinar, enfim, tem muita coisa para a gente comentar e a gente falar um pouquinho para vocês aí que estão nos acompanhando no canal nesta quinta-feira e o que está colocando aí de importante para você ficar por dentro do que, como está, por exemplo, a Bundesliga até o momento, como está a situação aí até agora do campeonato, enfim, a gente vai aí trazendo os detalhes para vocês e a gente vai também mostrar a próxima rodada, toda a questão para vocês. Enfim, vamos nessa aqui, essa 59ª edição da Bundesliga, aí na rodada de número, após 11 rodadas, nós já tivemos aí no campeonato, né? Então, vamos lá, vamos começar já mostrando para vocês exatamente aqui a Bundesliga, né? Como é que ela está, da onde nós paramos. Primeiro vamos aqui na 11ª rodada. Aqui, se o Google me ajudar, né? Eu agradeço. Aqui, ó. 11ª rodada, em que nós tivemos aí o Mainz empatando em 1-1. Aí nós tivemos o o Bayern de Munique vencendo o Freiburg, né? Deixa eu colocar aqui, tirar esse da tela, para vocês verem melhor. Aí nós tivemos aí a vitória do Bochum sobre o Hoffenheim por 2-0. A vitória do Arminia Bielefeld de 1-0 para cima do Stuttgart. Aí nós tivemos o Wolfsburg vencendo o Augsburg por 1-0, isso já no sábado. Tivemos a derrota do Borussia Dortmund aí para o Leipzig por 2-1, o empate 1-1 Hertha Berlin e Leverkusen e o empate em 2-2 com Colônia e Union Berlim. E tivemos a vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Greuther Fürth. Neste momento, a Bundesliga está desta forma, enquanto nós temos aí a data FIFA após 11 rodadas. O Bayern lidera com 28 pontos, o segundo colocado é o Borussia Dortmund com 24, o Freiburg é o terceiro colocado com 22, o Wolfsburg é o quarto colocado com 19 pontos. Esses quatro estão indo para a fase de grupos da Champions. O Leipzig é o quinto colocado com 18 pontos e o Leverkusen também tem 18 pontos. Os dois estão brigando aí para ou vaga na Liga Europa, né, da próxima temporada. O Mainz é o sétimo colocado com 17 pontos. Pode ser que vá para a Liga Europa desde que haja final entre dois times que já estejam na Liga dos Campeões da Europa. Senão, o campeão da Copa da Alemanha vai levar essa vaga. O Union Berlin é o oitavo colocado com 17 pontos, então aí a briga pela vaga para a Conference League. O Borussia Mönchengladbach é o nono colocado com 15 pontos. O Hoffenheim é o décimo colocado com 14. O Colônia é o 11º com 14. O Bochum é o 12º com 13. O Hertha é o 13º com 13 pontos. O Eintracht Frankfurt é o 14º colocado com 12 pontos. O Stuttgart está numa situação complicadíssima, né? O Stuttgart, né? A 15ª posição aí com 10 pontos. Na zona de playoff, nós temos aí o Augsburg com 9 pontos. Caindo direto para a segunda divisão, nós temos aí o Arminia Bielefeld com 8. Tem aí, dá para escapar ainda do rebaixamento, tem muito campeonato pela frente ainda. E
O Greuther Fürth, que em 11 jogos empatou apenas um e perdeu 10. Né? Tomou 29 gols sem saldo de menos 21. É a pior equipe do campeonato. Deixa eu ver a galera que tá chegando por aqui. O Vinícius Chagas tá dizendo aqui que agradecer por 1 hora de live. Não, só falei a verdade. O Bayerburg tá dizendo aqui que bom dia para quem tem 10 Bundesliga seguida, aquela coisa, aquela pagaiada. O Vinícius Chagas está dizendo aqui, porque tem muita data FIFA, sendo que no fundo são os mesmos que vão para a Copa do Mundo. Quando grandes como Itália e Holanda não vão à FIFA, perde dinheiro. Eu prefiro o futebol dos clubes. É uma coisa que já tem sido discutido já há muito tempo, né? Essa parada de da data FIFA, as eliminatórias da Copa do Mundo elas têm sido bem inúteis, né? Agora que vamos ter Copa do Mundo com 42 seleções, acho que 42 seleções, né? Se não tiver ganhado. Mano, assim, é o cúmulo do absurdo, tá ligado? A gente tem que entender o porquê que essas seleções, o que elas fazem. Qual é a finalidade delas, né? Como um todo. E é muita data FIFA para pouco jogo de clube. E os clubes têm que jogar muitas vezes 60, 70 jogos numa temporada, né? Ou, se você juntar num ano ao outro, são praticamente 100 partidas o ano. Quer dizer, um negócio de louco. Então, assim, isso atrapalha muito as seleções, as equipes, né? Os clubes que pagam o seu salário em dia e que acabam tendo aí jogadores machucados. Agora a Alemanha tem a história do surto de coronavírus por conta do Kimmich, né? Que é um baita de um irresponsável, um baita de um jogador irresponsável que não quis se vacinar, acabou que deu positivo e acabou infectando parece que outros 4 jogadores, né? Entre eles o companheiro do Bayern de Munique, o Gnabry. Então, quer dizer, isso acaba gerando uma falta de controle também na seleção. E aí a gente vê o quanto a coisa lá, as seleções elas fazem um estrago gigantesco. Pra vocês terem uma noção, a seleção sub-21 da Alemanha, ela vai fazer um jogo, sei lá, não sei se é eliminatórias para Euro da categoria de base, ou se é só um jogo qualquer. Mano, 2 jogadores foram desconvocados. Um por lesão, né, por causa da questão do olho, que eu acho que é o caso do Mukoko, né, e teve um outro lá que ficou fora também. Mano, se seleção de base já é complicado para ter data, imagine seleção que tem uma eliminatória muito inútil. Muito inútil. É um negócio impressionante. O Vinícius Jogos ele fala aqui que 2022, a Copa de 2022 já vão ser 42. Não, só na Copa de 2026. Aí que vão ser 42. Por enquanto é 32 agora e depois 42 para 2026. E aí pode ser que aumente o número de seleções indo lá para a Copa lá seguinte, né? Que estão tentando fazer Copa de 2 em 2 anos. Depois dessa sequência que nós vamos ter agora de 22 e 26. E 32. 22, 26 e 32. São 3 Copas que nós vamos ter aí na situação aí de 4 em 4 anos. Se eles quiserem fazer de 2 em 2 anos, aí é complicado. Aí é complicado. O Bayerburg, ele fala aqui, chama o Kimmich de responsável, mas a gente que não tem cumpre o compromisso de fazer uma live depois de 4. Eu passo meu trabalho, eu tenho outras coisas para fazer. O Kimmich, por outro lado, ele é um baita de um responsável, porque ele não se vacina, coloca a vida em risco dos seus companheiros e de todos os outros jogadores de seleção em risco, então ele é um responsável.
Ele é um baita de responsável. Aliás, o que me chama infeliz de colocar em perigo as outras pessoas do elenco da seleção, de outros clubes, de outras ligas, pela responsabilidade dele. Essa que é a grande realidade. O Vinícius Chagas ele pergunta aqui: você acha que o Kroos se aposentou no momento certo? Eu acho que sim, porque se ele deixa para se aposentar depois da Copa, vai comprometer o trabalho do novo treinador. Cara, o Hans Flick, quando ele chegou na seleção da Alemanha, ele tinha uma responsabilidade de, olha, vamos fazer um negócio interessante na seleção, uma reformulação e tal. O Klopp chegou num patamar dentro da seleção que ninguém vai querer jogar, ter a mesma capacidade no todo. Então, para mim, no meu contexto, eu entendo que o Kroos ele já passou. Aliás, tem muito jogador na seleção da Alemanha atual já deveria dar espaço para os jogadores mais jovens. Por exemplo, assim, esses jogadores que, por exemplo, o Miller, não é para estar mais na seleção. O, o Boateng também não tem que estar na seleção. Então, já era hora de ter uma reformulação, já era hora de ter uma transição de jogadores. A Alemanha se classificou tranquilamente para a Copa do Mundo, não teve nenhum susto, porque o grupo dele foi muito fácil. É um grupo, pô, bichinha, né? Mamão com açúcar. Então, fica mais fácil para você fazer alguns testes, tanto que agora, nessa data FIFA, que eu acho que nem precisava, já vai testar aí alguns jogadores aí para seleções e tudo mais. É a mesma situação que nós temos nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, esse formato de pontos corridos, com 10 seleções, Brasil e Argentina estão dentro. Vamos classificar matematicamente nessa rodada, mas já na rodada anterior já conseguiram classificação para a Copa do Mundo. Então, tipo, tá, tá muito fácil. Tá muito fácil. Não há uma aproximação do equilíbrio entre as seleções de Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai. É um negócio inacreditável de diferença, né? Um absurdo, tá abissal. Né? Só na Copa América que realmente se iguala, porque mata-mata, jogo único e tal, aí a coisa ela se iguala bastante. Mas nesse formato de pontos corridos ou de grupos para as eliminatórias, está muito fácil se classificar para a Copa do Mundo. E agora, com esse inchaço que nós vamos ter de seleções, vai ficar mais fácil ainda para as seleções sul-americanas se classificar. E para as europeias também se classificar. Né? Vai ser moleza. Praticamente todos os grandes, no mínimo, vão estar na Copa do Mundo. Sem nenhum esforço, basicamente. Copa de 3 em 3 anos não vai mudar muito de distância. Vamos supor que se você vê a sua primeira Copa do Mundo em 10 anos e você morre com 90, de 4 em 4 anos você vê 18 Copas. De 3 em 3 você veria 26. Exatamente. A Copa de 2 em 2 anos vai perder a sua essência. É isso aí. Basicamente é isso. Porque se você colocar de 3 em 3 anos, você vai ter mais Copas do Mundo, mas com um espaço pelo menos aceitável. Tipo, respeitado. Tá ligado? Porque 4 anos eu já acho muito. Já acho muito, 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 muito tempo. Não tem, é um negócio assim que. Tudo bem, foi legal durante um tempo, mas acho que hoje em dia, a Copa do Mundo de 4 em 4 anos, essa coisa da espera que todo mundo fala, da expectativa que todo mundo fala, acho que já não. Ninguém aguenta mais, né, pô? As seleções estão se classificando, praticamente as mesmas seleções, todas são da Copa do Mundo. Fora uma zebra ou outra, que raramente acontece, mas, pô, praticamente as principais seleções da CONCACAF, da América do Sul, da Ásia, da Oceania e da Europa estão indo para a Copa do Mundo. Salvo alguma exceção de incompetência
como aconteceu com a Holanda na última Copa, na eliminatória da última Copa do Mundo. Ah, poderia lembrar aqui ou tantas outras seleções que tradicionais, que foram incompetentes num grupo fácil para se classificar para a Copa do Mundo. E que é uma eliminatória moleza, uma mão com açúcar, com esse negócio de fase de grupo. Se você faz aquele formato com sei lá, uma fase de grupos X, com todas as seleções principais e elas que se batem para conseguir a vaga na Copa do Mundo. Desde as seleções da Nica só pegarem as últimas 2 vagas para a Copa do Mundo. Então, só por aí já se coloca aí para a gente pensar um pouco. Porque, ó, quer ver uma coisa? Deixa eu pegar aqui a tabela das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, que aí vocês vão ter uma ideia. Vocês vão ter uma ideia do que a bizarrice. E também aí eu já vou mostrar o da Europa também, que é algo inacreditável, né? Pô, é impressionante como as seleções elas têm hoje em dia muito mais fácil. Antigamente, na Copa do Mundo com 10 seleções, para você se classificar, era só, acho que era 2 vagas, 2 ou 3 vagas, acho, para a Copa do Mundo. E você não tinha essa parada de, de vaga antecipada para a Copa do Mundo. Deixa eu ver aqui, ó. Eliminatória Sul-Americana. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Pra vocês terem uma noção do que é a parada. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, já foram percorridos 13 rodadas, tá ligado? 13 rodadas. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Aqui, ó. Deixa eu tirar o GC. Aqui. Nós vamos ter aí nessa rodada aí Equador e Venezuela, Paraguai, Chile, Brasil e Colômbia, Peru e Bolívia, Uruguai e Argentina. Aqui na classificação. Olha a diferença. O Brasil tem 31 pontos. 11 jogos, 10 vitórias. 11 jogos e 10 vitórias. Olha a moleza que é a eliminatória sul-americana. A Argentina, ela é a segunda colocada com 25 pontos. O Equador é o terceiro com 17. Olha a diferença como ela é grande. O primeiro e o segundo para o terceiro colocado. Ela já é grande. O quarto colocado, que é o último que vai para a Copa do Mundo diretamente, que é a Colômbia, tem 16 pontos. O Uruguai, que é o quinto colocado, que está indo para a repescagem, tem 16 pontos. Curiosamente, no quarto colocado até a sétima posição tem uma diferença de 4 pontos. De 4 pontos. Se você bota em questão de grupos e o número de vagas menor, Brasil e Argentina ia sofrer no mínimo para se classificar para a Copa do Mundo. No mínimo. Mas tem aí muita dificuldade aí para mudarem isso, né? Não só na Conmebol, mas em tudo, né? As competições nacionais, né? Deixa eu pegar aqui o da Europa. O da Europa ainda é mais escandaloso, né? O da Europa é muito escandaloso. Olha, estamos tendo aqui jogos já em andamento. O Azerbaijão está empatando 0-0 com o Luxemburgo. A Armênia está perdendo para a Macedônia do Norte por 2-0. Aí nós estamos tendo aí o Rússia 3, Chipre 0. E aí nós temos a Geórgia, está vencendo a Suécia por 1-0. E mais tarde nós vamos ter aí Eslováquia e Eslovênia, Romênia e Islândia, Alemanha e Liechtenstein. Nossa, que jogo bosta, hein? Nossa senhora, hein? Pelo amor de Deus, hein? Malta e Croácia, Grécia e Espanha,
Irlanda e Portugal, nossa, que joguinho. Aí amanhã nós vamos ter Moldávia e Escócia, Itália e Suíça, Hungria e San Marino, grande San Marino, Irlanda do Norte e Lituânia, Áustria e Israel, Inglaterra e Albânia, Andorra e Polônia, Ilhas Faroe e Dinamarca e Ilhas Faroe, Bósnia e Finlândia. Aí depois, o sábado, já também ainda vamos ter Noruega e Letônia, Turquia, Gibraltar, Gales e Bielorrússia, Bélgica e Estônia, França e Cazaquistão, Montenegro e Holanda. Aí você olha aqui para a questão dos grupos, aí você percebe a bizarrice em que está a parada. A Armênia e Macedônia é o do grupo da Alemanha, né? Olha só que coisa bizarra. O grupo A, você tem aqui a Sérvia com 17 pontos, Portugal tem 16. Lembrando que o primeiro colocado vai direto para a Copa do Mundo, né? Se não me engano é isso, né? E o segundo colocado, vocês me corrijam aí se eu estiver errado. O segundo colocado aí vai para a repescagem, né? A Sérvia, por enquanto, está indo para a Copa, direto. E Portugal está na segunda posição com 16. Então, Portugal irá para a repescagem. O Luxemburgo capaz de não ir para nada. Aí tem Irlanda com 5 e Azerbaijão com 2. No grupo B, a Suécia está indo para a Copa do Mundo direto com 15 pontos. Em segundo lugar, a Espanha com 13. A Grécia em terceiro com 9. A Geórgia com 7. E Kosovo tem 4 pontos. No grupo C, nós temos aqui está equilibrado. Aqui está equilibrado em questão da vaga direta para a Copa. Porque a Itália tem 14 pontos e a Suíça tem 14 pontos. Esses dois estão brigando diretamente pela vaga direta. E quem vai para a repescagem, para a Copa do Mundo. Uma briga realmente intensa aqui. E é engraçado que a Itália só está na frente porque tem saldo de gol um pouquinho melhor, gols pró um pouquinho melhor. 12-10 e o saldo de 11-9. A Bulgária é o terceiro com 8, não tem chance nenhuma. A Irlanda tem 5. A Lituânia tem 3. No grupo D, a França, um abraço, né? Já foi para a Copa do Mundo, com 12 pontos. Ucrânia e Finlândia estão brigando pela segunda. A Ucrânia pela primeira posição, talvez. E a Finlândia tem alguma pequena chance remota de disputar o playoff. A Finlândia tem 8 pontos, Bósnia tem 7, a Cazaquistão tem 3. No grupo E, a Bélgica tem 16 pontos, tem 5 pontos à frente em relação à República Tcheca, que é a segunda colocada. País de Gales é o terceiro colocado com 11. Estônia tem 4 pontos, Bielorrússia tem 3. Aqui é um absurdo, né? A Dinamarca tem 24 pontos, está na Copa do Mundo, com 8 vitórias e 8 jogos. Impressionante. 27 gols marcados, nenhum gol sofrido. Está na Copa do Mundo. A Escócia tem 17 pontos. Israel tem ainda uma pequena briga para estar no playoff, com 13. A Áustria tem 10. Ilhas Faroe com 4, não tem mais nada para fazer. E a Moldávia tem 1 ponto. Engraçado que aqui tem grupos de 5 e tem grupos de 6. Beleza, hein? Pai da organização, hein? Da UEFA, hein? Grupo G, outro grupo com 6 times. Holanda, 19 pontos, tá quase lá. A Noruega, a segunda colocada, com 17. Pode ir pro playoff, tem alguma chance. A Turquia, terceira colocada, com 15. Montenegro tem 11 pontos. Letônia e Gibraltar ali estão fazendo só um passeio. No grupo H, a Rússia está ganhando o seu jogo, está indo para 22 pontos. Está ganhando do Chipre de 4-0. A Croácia está com 17. A Eslováquia tem 10, Eslovênia tem 10, Malta tem 5, Chipre tem 5. No grupo I, nós temos a Inglaterra com 20 pontos, a Polônia tem 17. Há uma briga aqui pela vaga direta.
O Albânia tem 15, Hungria tem 11, Andorra tem 6, San Marino não tem nada. Daqui também é passivo. E o grupo da Alemanha, né, que estava comentando aqui, é o mais bizarro de todos. Porque nós temos aqui 6 equipes. A Alemanha tem 21 pontos, a Macedônia tem 15, a Romênia tem 13, a Armênia tem 12, a Islândia tem 1 e a Liechtenstein tem 8 e a Liechtenstein tem 1 ponto. A Alemanha já está classificada com 21 pontos. O bizarro desse grupo aqui, também tem grupo de 6, só que tem uma parada, né? Como a galera falou aqui no chat. O Qatar, ele está, digamos assim, como se estivesse nas eliminatórias da Europa, né? Só que ela não conta como grupo, né? Como equipe, né? Da Alemanha, ou da Europa, né? E aí ela faz como se fosse um amistoso com todas as seleções europeias e aí ela vai se colocando aí para testar aí para a Copa do Mundo de 2022 por seu país sede já está classificado, né? E aí por isso que acontece essa bizarrice. Mas é aquilo, as eliminatórias da Copa do Mundo ela tem que mudar bastante, tem que mudar muita coisa, tem que mudar bastante coisa mesmo, principalmente aí nesse formato, essa coisa de grupos com 5, outros grupos com 6 seleções, né? Fica uma coisa muito desequilibrada. Os grupos eles não têm um equilíbrio grande para você ter alguma possibilidade de classificação para a Copa do Mundo. E isso acaba sendo bastante, na questão técnica, muito prejudicial para a vaga da Copa do Mundo. Né? E como eu falei, né, essas datas FIFA de seleções elas acabam atrapalhando muitos clubes, porque os clubes eles pagam salário, aí os caras se machucam num jogo, sei lá, numa Albânia contra a Alemanha, e o clube se lasca. É um negócio inacreditável. É um negócio inacreditável. Né? É impressionante o que acontece. O Carlos Pérez está ligado com a gente aqui. Boa tarde para você aí, Carlos. Fala aí de onde, meu caro? Diga aí de onde você tá falando aí para a gente dar aquele alô aí, mandar aquele recado marotinho aí para você aí que nos acompanha a live. Mas é aquilo. As seleções elas atrapalham muito. Seleções que poderiam já estar classificadas, poderiam pegar e falar assim, mano, não vamos pegar os caras que estão nos principais clubes, vamos pegar uma molecada, bem molecadinha mesmo, e para fazer uns testes, para rodar o elenco, para testar jogadores visando o futuro, sei lá, fazer alguma coisa, tá ligado? A mesma coisa nas eliminatórias sul-americanas na Copa do Mundo. Ah, tirando o Brasil, todas as outras seleções, elas têm. É a Argentina, né? Todas as outras seleções têm uma possibilidade de classificação para a Copa do Mundo. Então, é aquilo que a gente tem que entender aí, o que para fazer nessas eliminatórias aí da Copa do Mundo. O Carlos Pérez, tá ligado? No Rio Grande do Norte. Abraço aí, nossos amigos do Rio Grande do Norte. Nossos amigos do Nordeste do Brasil, maravilhoso, de passagem. Então, assim, é aquilo que a gente costuma dizer, eliminatória data FIFA ela tem um atrapalho muito grande para as equipes, né? Para as seleções, para os clubes que disputam as competições, né? Enfim, falar um pouquinho só da situação desses clubes, né? Da Bundesliga, para não deixar passar, que é o seguinte, tem algumas equipes que estão tentando fazer algumas coisas, tentando buscar algum avanço técnico. Então, tem que ter alguma melhoria agora nessa data FIFA em diante aí, porque senão a coisa vai complicar. O desequilíbrio vai ficar muito grande. Vai ficar muito grande.
O Carlos Pérez, ele tá perguntando aqui, você acha que o Dortmund tem chance de, sabe, não se classificar para as oitavas da Champions, ou, você tá falando, né? Da Champions, eu acho que ainda dá para passar, porque ainda tem um confronto direto contra o Sporting, na briga pelo segundo lugar, em Portugal. Se o Dortmund vencer lá o Sporting, ele praticamente está dentro. Que aí só precisaria até de um empate, ou até mesmo uma derrota na última rodada para se classificar na segunda posição para as oitavas de final. Ele precisa apenas vencer o Sporting. Porque o que acontece? O Dortmund ele só está na segunda posição do grupo. Eu falei isso depois do jogo contra o Ajax. Por conta do confronto direto. Porque como o Dortmund venceu o Sporting por 1-0, a UEFA ela coloca o confronto direto como critério de desempate. Mesmo o Dortmund tendo um saldo teoricamente pior do que o Sporting, né? Mas no confronto direto é o que vale. E aí o Dortmund está em vantagem, por isso está aí na segunda posição, justamente por conta desse critério de desempate. Então aí agora o Dortmund só precisa apenas vencer o Sporting e, na pior das hipóteses, empatar na última rodada, que se garante na segunda posição, e o Ajax deve já se classificar já na próxima rodada como o primeiro colocado do grupo, quando enfrentar o Besiktas da Turquia, né? E aí vai praticamente liquidar a fatura do grupo. O Carlos está falando aqui que com todos esses desfalques eu estou com medo. Quem não estaria, né? Quem não estaria, né? Muita gente está discutindo muito essa história da declaração do Warcek em resposta ao Sami Hamzic, né? Então, é aquilo, né? Não adianta só fazer declaração boa, bacana, né, para defender o seu clube, se o mercado, de olhar para o mercado dos jogadores, você não contratar um jogador que possa ser útil para cada posição do elenco, para você ter uma reposição melhor. E não ter, principalmente, uma cobrança na. Como é que eu posso dizer a palavra? No DM, né? Do Borussia Dortmund. Né? Algo que precisa rever um pouco mais aí, e tem que ter um aperto maior isso aí, porque Zagadou parece que voltou a se machucar. Né? O Guerreiro já voltou a treinar. O Reina tem uma pequenininha possibilidade de tentar voltar esse ano, mas acho muito pouco provável. Outro ponto que falou muito, se agora o Build colocou uma ideia louca que eu não entendi até agora. De que depois quando tiver a janela de inverno, né? Que vamos ter a janela de janeiro, se o Dortmund não estiver com uma diferença grande, ou tiver uma margem muito grande em relação ao Bayern, e tem o fato como é que o Build falou? Que ou se cair nas oitavas da Champions, o nosso querido o Marco Rose pode ser demitido. Gente, o cara chegou agora. O cara tem um DM desfacelado. O Lucian Favre, por muito menos, ele foi mandado embora. Pô, vamos com calma aí, né? O cara tá começando o trabalho agora, pô. E o Build vai lá e me solta uma dessa. Aí eu fiquei pensando assim, que margem é essa que eles estão falando? De relação ao Bayern? Não entendi o porquê, tá ligado? Não faz sentido nenhum, tá ligado? Não faz sentido nenhum, tá ligado? É inacreditável como o Build me coloca uma dessa, tá ligado? Margem de pontuação. Aí eu parei para analisar e falei assim: vem cá, pera um pouquinho, mas que margem de pontuação é essa? Da onde? Da onde que eles estão tirando isso, velho? Eu queria entender um negócio desse, Brasil. Que eu não entendi até agora, quando soltaram a informação.
Pô, margem de pontuação pro Bayern, pô. Aí é complicada a situação, né? O Carlos Pérez fala aqui, achei o seu canal ontem, muito bom o seu conteúdo. Muito legal, muito obrigado, hein? Siga acompanhando aí o canal, tem as entrevistas especiais, as prévias de pós e pré-jogo, tem as lives do futebol aqui também. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite também, vou estar fazendo lá no canal do Bandeira Quadriculada no YouTube o programa dessa semana, em que tem matérias especiais lá sobre o GP do Brasil. Vocês ficam ligados. Aí hoje, 7 horas da noite, estarei com o César Augusto e na produção do Fernando Botolazzo lá no canal do Bandeira Quadriculada. Acompanhem lá também, que é bem bacana. A Denise Lotar aqui, chocada com a informação que eu falei aqui do Build, né? Inacreditável, né? Pô. E outra, né? Essa questão do Zagadou. Como que o Zagadou se machuca de novo? Como assim? Não tem imagem. O Câmara soltou uma imagem para mostrar o negócio. O que aconteceu? Se houve um choque, se foi uma pancada, o que que houve? O Runagen disse que houve uma lesão no treino, mas não especificou o que que era. Tipo, então, fica aquele ponto de interrogação também. Então, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Outro ponto para falar também. Que eu queria falar. É o seguinte. Lembra que eu falei aqui na live sobre o Schmelzer? Que eu perguntei aqui em algumas lives. O que está acontecendo com o Schmelzer? Por que ele sumiu? Por que ele desapareceu? Né? Aquela coisa toda. Pois bem, essa semana o Build conseguiu, trouxe uma informação, né, numa foto que foi divulgada, que o Schmelz está fazendo um curso de treinador na DFB e também fazendo algum curso lá também na DFL. Então é provável que o Schmelz se aposente ao final da temporada e ele tente fazer um curso de uma carreira de treinador, aí não sei aonde, mas ele estava fazendo esse curso. Então, a aposentadoria do Schmelzer é questão de tempo. Falta ter um anúncio oficial do Borussia Dortmund para fazer um jogo de despedida e anunciar a aposentadoria do Schmelzer. Aí nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma imagem que chamou atenção. É uma situação que chamou bastante atenção. O Carlos Pérez está perguntando aqui, e o Malen? Até agora eu não vi nada demais. Bom, o Malen, a gente tem que entender, é um jogador que chegou agora, é um jogador que tem uma característica de jogo completamente diferente, né? Joga como segundo atacante, jogador de lado de campo, né? Ele não é um jogador que é um centroavante. Ele não é movido a ser o atacante, o centroavante para fazer gol. Né? Ele é um cara que tem que arrancar um pouquinho mais de trás para poder entrar na área e finalizar, ou chegar na área já finalizando. Ele não é um centroavante específico. Né? E, então, isso vai levar um certo tempo para ele poder se ambientar e se colocar aí dentro de uma situação de equipe, de elenco nesse momento. Até porque o Haaland está machucado, então, enquanto não trazerem um atacante reserva, mesmo que pontualmente na janela de janeiro, o Malen vai ser o cara do sacrifício, infelizmente. É triste, porque o Zorc vai sair da próxima final dessa temporada, né? E a situação lá daquele menino lá do Salzburg, né? O Ademi, né, que foi convocado agora também para a seleção da Alemanha, ele, ele precisa aí de um tempo aí para definir a sua situação. E é provável que agora, nesse mês, deve ter uma decisão sobre para onde ele vai, para onde o Ademi vai. Vamos ver.
O Carlos Pérez fala aqui, sinceramente, eu gostaria que o Piszczek voltasse à lateral direito ou até mesmo à zaga. Mas ele quis se aposentar, né? Voltar para o seu país, ganhou a Copa da Alemanha, cumpriu, né? O seu ciclo, né? Ele não era mais um garoto, já não tinha mais o mesmo questão fisicamente para jogar toda semana em alto nível, então ele resolveu voltar lá para a região da cidade dele, né? Para jogar num time lá pequeno, né? No futebol polonês. E que é até compreensível também, para ele ficar mais perto da família, dos amigos. Então, é normal que nesse estágio da carreira, que é curta, né? A carreira de jogador, ele resolva voltar para casa e tá correto, tá mais do que certo. E até foi bom para ele, porque ele saindo por cima, ele acabou sendo mais ídolo do que ele já é, né? Então, essa que é a realidade. O Carlos Pérez, ele pergunta aqui o que você acha do Pongracic. Cara, ele é bom zagueiro, não é o melhor do mundo, mas também não é de todo ruim. Fez bons jogos até agora, mas ele tem que se conter um pouquinho por conta das declarações que ele deu aí em relação ao Wolfsburg, que é o clube que tem contrato, né? Porque está emprestado para o Wolfsburg, né? Para o Borussia Dortmund, e ele deu umas declarações lá em relação ao Bambômio, e a diretoria do Borussia Dortmund não gostou nem um pouco. Imagino que é do Wolfsburg também não. E então tá meio complicado. Mas é um jogador assim que entrou numa fogueira, veio por necessidade, mas não é o melhor zagueiro do mundo, mas também não é um baita de um zagueiro. Está sendo convocado para a seleção da Croácia, mas, tipo assim, não faz talvez jus para estar na seleção da Croácia, por exemplo. Mas é um jogador ok, basicamente. É, Ali no trio de zagueiros, eu acho até que ele poderia jogar no lugar do Akanji, porque o Akanji tem jogado muito mal os jogos e já merecia aí um baita de um banco de reservas. Né? Essa que é a grande realidade. O Denise Lothar fala aqui que eu também gostaria que o Pitchak voltasse. Mas o atleta é o atleta, né? Todo jogador, ele entende que quer voltar, aí não tem... Como diria um amigo meu, não há santo que, que o faça para que o cara chegue e fala, não, fica no Dota, vai ir a vida inteira, não dá. O jogador hoje ele tem algumas particularidades e a gente tem que entender a questão pessoal de cada jogador e é natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça, né? Pessoalmente por vários e vários motivos que a gente já falou aqui. Mas é óbvio que hoje a zaga do Borussia Dortmund, com essa questão aí do, do Zagadou, que vai e volta no estaleiro, não fica nenhum grande tempo, e as laterais estão demorando muito para voltar, né? Então tem sido um problema. O Carlos Pérez ele está perguntando aqui alguma novidade sobre o espanhol, né? O Mateu Murray, né? Ele continua fazendo um fortalecimento físico e deve treinar com bola aí em breve. É provável que talvez já em janeiro ele já volte. Pode ser que ele já volte já em janeiro. Ele teve uma lesão seríssima na semifinal aí da Copa da Alemanha contra o Conestar Kiel, né? E vai demorar aí um pouquinho aí para voltar. E aí, por ser um jogador que teve uma lesão de ligamento, é algo para ter um cuidado aí um pouquinho maior. Ainda mais para ser jogador jovem ainda. Então, tem que ter um cuidadinho aí maior aí pro espanhol, né? De qualquer forma, é o lateral aí que estava jogando muito bem e estava sendo bastante útil aí ao Borussia Dortmund, né?
nesse ponto aí da equipe no ano. Enfim, tem mais algumas perguntas aí para vocês fazerem aí, porque eu respondo aí, para a gente trocar uma ideia aí. Porque é aquilo, a Bundesliga está vivendo um momento terrível, né? Um momento terrível como campeonato, como disputa, né? E é inacreditável que o que passa pela situação da pessoa, né? De como o campeonato ele é terrível, terrível, literalmente terrível. O Carlos Pérez fala que preferia o Lacrosse do que o Pongracic. Uh, o Lacrosse até estava sendo especulado para vir para o Borussia Dortmund, mas como não deu para fechar, e o Rose pediu o Pongracic, que se eu não me engano foi técnico com ele no Salzburg, se não me falha a memória. O Carlos Pérez, ele está perguntando quais são as chances do Haaland ficar no Borussia Dortmund. Meu irmão, ele tem contrato até 2024. Qualquer outra possibilidade de saída do que vai acontecer daqui em diante, e já tem lembra daquela informação que eu falei? A história que não tem a multa rescisória? Parece que essa história da multa rescisória realmente não existe. Não existe a multa rescisória. Então, a chance do Haaland ficar muito depende dele. E tão somente dele, a não ser que o empresário resolva atrapalhar. Basicamente é isso. O que o empresário ele fizer é o que ele vai, o Mino Raiola é um cara complicado de a gente entender aí o que vai ser. Então, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver o que vai acontecer aí. Tudo agora é especulação, muito chutômetro. Então, vamos ter um pouquinho de calma aí, paciência, né? Porque tudo é muito, muito especulativo. Muito, muito, muita especulação. E tem muita coisa que se fala, que se ventila, que se coloca na mídia atualmente, que temos que ter um pouquinho de calma, tranquilidade aí nessa parada aí. Assim como os jogadores que podem vir, se vieram ou não, aí é uma coisa que vai depender muito de muitas situações, de muitas possibilidades. Então, vamos ter um pouquinho de calma aí para o que vai acontecer e o que o jogador ele vai tomar de atitude, porque a decisão está nas mãos dele e o empresário que é um cara que é um mala, é um Milan Guardiola, né? Essa questão. O Carlos Pérez ele está perguntando aqui sobre o Timo Werner. Será que ele funcionaria no Borussia Dortmund? Acredito que teve lá atrás um interesse, quando ele estava jogando ainda pelo Leipzig. No Chelsea, ele está vivendo um momento até que bom, mas se ele quiser voltar para a Alemanha, se ele quiser voltar e jogar no Borussia Dortmund, tudo. Tem questão grana, tem questão financeira, tem questão se o Chelsea vai querer liberar ou não. Então, são situações aí que não, a gente temos que ter calma nesse momento. Tem que ter calma nesse momento para a gente poder ter uma. Para aquilo. Mas é um jogador que caberia muito bem à Bundesliga, um jogador que foi muito bem no Leipzig, foi artilheiro, um jogador que costuma fazer gols, que tem um estilo de adaptação muito grande com o campeonato, acho que poderia até casar bem. Mas depende muito da questão do Chelsea agora, do que está acontecendo lá, e se ele tem espaço, se ele tem vontade de jogar, porque o Lukaku agora assumiu a posição, né? Quando saiu de lá e tal, aquela coisa toda. Enfim, então temos que ver o que vai acontecer. E aquele da Fiorentina, o Vucevic, né? Que é o atacante lá da Fiorentina.
É bom, ele é bom jogador, mas é aquilo. É questão de especulação. A gente tem que entender que se tiver oportunidade, se vier, mas se não vier também, não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer. A gente tem que entender o que pode ser possível e o impossível nesse momento. O Vinícius Chagas, ele pergunta aqui se você acha mesmo que o Bayern vai pagar mais de 100 milhões do Orecime e do Napoli. Eu acho que não, porque não faz contratações em Em primeiro lugar, que o Osimhen, ele não vale 100 milhões de euros. Não vale 100 milhões de euros. No máximo 40 milhões de euros ou no máximo 20. É um jogador que é bom jogador, mas não é para tudo isso. Aliás, nenhum clube do mundo não vale 100 milhões de euros. Mesmo porque no Napoli tá jogando muito bem lá. Jogador que tá fazendo gols importantes e tal, tá com uma fase muito boa. Mas é aquele, um jogador que a gente não sabe se ele é um jogador de base e se é um jogador que está encaixado muito bem num clube. Então, é aquilo. Então, não vale tudo isso. O jogador que eu tava falando é o Vlahovic da Fiorentina, né? Jogador muito bom. O Carlos Pérez está perguntando aqui o que falta para os times chegarem próximo ao Bayern, fora a questão financeira. Um pouquinho de vontade, é, talvez noção tática, né? Talvez estudar o adversário, não apenas pelo nome, porque é o Leva, vamos se defender todo mundo atrás. E, sabe, falta muito para os clubes olharem os pontos fortes e fracos que esse time tem. E o Bayern tem muitos pontos fracos defensivamente. Então, essa é muito mais questão de saber estudar o adversário e saber ter leitura do jogo. Coisa que os clubes da Bundesliga hoje não têm essa, essa leitura, vamos dizer assim, na hora dos jogos. Pega um nome do jogador, aí fala assim, não, vamos jogar atrás, bota 10 jogadores atrás e se vira. Falta repertório. Falta repertório. E isso acontece em praticamente a maioria dos clubes da liga, né? São poucos clubes que jogam realmente cara a cara com o Bayern, né? Que é o Dortmund e o Leipzig. São os dois que realmente sabem estudar o adversário. Todos os outros times da liga e o Gariba, só. Todos os outros eles jogam na base do. Não, é o Leva. Não, é o Miller, vamos jogar atrás e não tem repertório. Aí não tem repertório e aí não tem muito o que fazer. Essa é a realidade. Então, é muito nessa questão. Falta leitura tática dessas equipes. Freiburg, Augsburg, Leverkusen. Falta muito questão dessa leitura do jogo, de saber você saber os pontos fracos e ver os pontos fortes desse time. E aí você vai conseguir ter uma igualdade de situação do jogo. Isso falta muito. Uma coisa que ficou bem claro, isso é a questão de você apertar a marcação na saída de bola do Bayern, que se tiver a bola de volta, dificilmente você vai ter o Bayern chegando na tua área. Se você apertar a tua marcação lá na frente, você vai ter a possibilidade da bola de volta, e aí você vai ter uma possibilidade muito maior de você saber pegar os lados do campo, onde o Sully e o Upamecano têm muita dificuldade, o mano a mano do Upamecano tem muita dificuldade, o Sully que é muito lento. Então, tem essas leituras do jogo. Apertar a marcação em cima na primeira linha ofensiva para ter a posse de bola de volta e aí tentar se aproveitar muito bem do mano a mano e jogar bem aí dos lados do campo. É aquilo que é o que dá para fazer aí nesse momento. Certo, molecada? O Carlos Pérez ele fala aqui que tomara que a Bocal seja nossa de novo.
Vai ser. Agora o caminho tá livre. É só não fazer cagada. Só não fazer cagada, daqui a pouco o caminho tá muito aberto, a diferença é muito grande do Dota em relação ao resto, né? Então, tem essa parada aí. O Vinícius Chagas está falando aqui que um dos pontos fracos do Bayern é o cruzamento na meia altura para a área. Porque no cabeceio o Sul e o Upamecano nunca marcam. O cara fica livre para cabecear pingando, deixando sem chance para o Neuer. Exatamente. Exatamente. É essa parada. Apertar a saída de bola, ter a bola de volta, tentar cruzar ali no nível de meia altura. Entra o Sul e o Upamecano. E aí, testa de finalizar aí na partida, né? O Vinícius Chagas falando aqui de vai torcer pro Munique 860. O Carlos Pérez vai botar uma paz lá que na final, aí não. Até lá eu acho que o Murray já vai ter voltado, já vai dominar aí a posição tranquilamente. Olha, molecada, é o seguinte. É, é o seguinte, eu queria até falar um negócio aqui que, assim, eu durante essa semana, é, desde quando aconteceu tudo, a tragédia que aconteceu com a Marília Mendonça, né? Eu fiquei me perguntando muito dessa questão de valores da vida, né? Das coisas, do que vai ser, do que não vai ser, de que você quer ser da vida, como que tu não, como que você vai ter o seu plano de carreira, as lições que você vai impor, né? O seu legado que você vai fazer, né? E tal. E, e amanhã vai completar uma semana, né? Dessa tragédia terrível, né? Talvez uma das situações mais tristes de perder uma cantora gigantesca, né? Como talento, como capacidade, como compostura de saber a verticalidade como compositora, né? E tudo que gera no seu repertório, né? Na sua capacidade, a questão de juntar a melodia com o conceito musical, de trazer coisas da vida para do dia a dia, para nossa, né? Para a gente ouvir musicalmente, né? Isso é uma coisa que a gente para pensar, para tentar entender todas essas causas e tudo que aconteceu, tudo que houve. E, como eu disse, na live no pré-jogo contra o Leipzig, 4 anos só mais nova do que eu, cara, tá ligado? É, tinha uma carreira muito grande para pôr pela frente, para crescermos ainda mais de 170 composições que ela fez, fora as músicas que ela lançou em álbum, fora as parcerias que fez com tantos e tantos e tantos artistas que fizeram na, nesse um todo, né? E eu não poderia aqui, hoje, nesse momento, deixar passar e fazer essa homenagem nessa véspera que vai completar uma semana. Sei que a família da Marília não vai fazer o, a vítima, a missa de sétimo dia, né? Porque ela é evangélica, né? É, mas é muito dolorido, né? A gente pensar quanto a vida é um sopro, né? Enquanto as coisas elas pegam na gente, a gente não tem não tem a noção, né? Do quanto nós fazemos, de legado para você que está em casa, para as pessoas que fazem, tudo mais. E eu até aproveito, né?
inclusive aqui o Carlos Pereira está falando aqui, né? Infelizmente essas coisas acabam acontecendo. É muito triste, meus pêsames à família dela, né? Família, os amigos, né? E queria mandar um abraço muito grande para o Murilo Rupp, né? Que é o pai do Léo, né? Do filho. A mãe dela, a dona Ruth, que tem uma força absurda, gigantesca. E para o Léo, o pequeno, que tem aí 1 ano e 10 meses, vai fazer agora em dezembro, né? No próximo dia 16 de dezembro, aí, 2 anos de idade. Garoto, é o seguinte, sua mãe, ela foi extremamente gigantesca como cantora, como compositora, como mãe, principalmente. Cuidou muito bem de você, esteve muito bem no seu aprendizado durante esse tempo, quando você nasceu. Ela sempre teve muito carinho com você, de estar junto. Antes de voltarem aos shows, ela sempre esteve cuidando de você muito bem. E acredito que agora ela está lá como uma estrelinha lá em cima para olhar para você e para tentar, pelo menos, amenizar um pouco a sua saudade, que eu sei que você vai ter quando você saber um pouco mais, quando você crescer e quando você entender tudo o que aconteceu. Ontem eu estava vendo alguns programas especiais, né? E é impressionante como a sua mãe ela é extremamente fora de série e extremamente, assim, humildade, sinceridade, nunca passou acima do seu nível como artista, mesmo quando estourou pelo Brasil, sempre foi muito humilde com todo mundo, e isso é um ponto muito importante. E eu acho que você, Léo, vai ter muita força. Quando você entrar na sua escolinha, saiba que você vai ter aí sempre encaminhado pela sua mãe, e isso vai ser um ponto extremamente importante para você, sempre que você tiver na sua adolescência, na sua vida toda. Quem sabe você possa seguir os passos da sua mãe, a linguagem musical que ela tentou passar agora, principalmente nos últimos 2 anos, para que você tenha a sua calma, tranquila, e eu tenho certeza que seu pai, o Murilo, vai estar aí perto sempre de você, e a sua avó, que agora vão ter aí a guarda compartilhada, possam aí tocar o barco para vocês. E para encerrar essa live de hoje, eu não poderia deixar de colocar aqui um trechinho de uma música que a sua mãe cantou muito bem e que eu tenho certeza que ela vai estar orgulhosa de você sempre, sempre. Descanse em paz, Almarina Mendonça, que a sua alma esteja ao lado do Pai Maior. E é isso aí. E próxima live, fique ligado no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E é isso aí. Valeu, gente. É nóis. Eu sou assim, nunca soube recitar poesia, não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero seu amor e mais nada. Você precisa entender, é que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, só
só sei que eu te amo.